buen Jesús, a quien desde la cuna iluminó la caridad doméstica. Oh María, riquísima de gracia y única en el sagrado privilegio de amamantar al Hijo de Dios vivo y de cubrirlo de amorosos besos. Oh José, destinado entre los hombres para custodio de la Virgen Madre, y que fuiste llamado por el niño con el nombre dulcísimo de Padre. Gloria a ti, Jesucristo, que te hiciste obediente a tus padres terrenales, y gloria igual con el Divino Espíritu a la deidad de tu celeste Padre. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amoris Laetitia, do Santo Padre Francisco aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, às pessoas consagradas, aos esposos cristãos e a todos os fiéis leigos sobre o amor na família. Meus caros, este documento pode ser encontrado ou impresso através das edições Loyola. Caso possam, comprem, adquiram o livro. E o texto oficial também pode ser encontrado no site do Vaticano, cujo link está no descritivo. Hoje, dia 21 de abril de 2025, houve a passagem, o falecimento do Papa Francisco, e esta é a minha humilde homenagem a ele. Que Deus o receba e o tenha, e que Deus abençoe a sua igreja no caminho ao seu próximo papado. Que venha a eleição do próximo Papa e que sua igreja seja abençoada por Deus, como sempre o foi. A alegria do amor. Amoris Laetitia. A alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja. Apesar dos numerosos sinais de crise do matrimônio, como foi observado pelos padres sinodais, o desejo de família permanece vivo nas jovens gerações. Como resposta a este anseio, o anúncio cristão que diz respeito à família é deveras uma boa notícia. O caminho sinodal permitiu analisar a situação das famílias no mundo atual, alargar a nossa perspectiva e reavivar a nossa consciência sobre a importância do matrimônio e da família. Ao mesmo tempo, a complexidade dos temas tratados mostrou-nos a necessidade de continuar a aprofundar com liberdade algumas questões doutrinais, morais, espirituais e pastorais. A reflexão dos pastores e teólogos, se for fiel à Igreja, honesta, realista e criativa, ajudar-nos a alcançar maior clareza. Os debates que têm lugar nos meios de comunicação ou em publicações, e mesmo entre ministros da Igreja, estendem-se desde o desejo desenfreado de mudar tudo, sem suficiente reflexão ou fundamentação, até a atitude que pretende resolver tudo através da aplicação de normas gerais ou deduzindo conclusões excessivas de algumas reflexões teológicas. Recordando que o tempo é superior ao espaço, quero reiterar que nem todas as discussões doutrinais, morais ou pastorais devem ser resolvidas através de intervenções magisteriais.
Naturalmente, na Igreja é necessária uma unidade de doutrina e praxis, mas isto não impede que existam maneiras diferentes de interpretar alguns aspectos da doutrina ou algumas consequências que decorrem dela. Isso há de acontecer até que o Espírito nos conduza à verdade completa, isto é, quando nos introduzir perfeitamente no mistério de Cristo e pudermos ver tudo com o seu olhar. Além disso, em cada país ou região é possível buscar soluções mais enculturadas, atentas às tradições e aos desafios locais. De fato, abre aspas, as culturas são muito diferentes entre si e cada princípio geral, se quiser ser observado e aplicado, precisa de ser enculturado. Fecha aspas. Em todo caso, devo dizer que o caminho sinodal se revestiu de grande beleza e proporcionou muita luz. Agradeço tantas contribuições que me ajudaram a considerar, em toda a sua amplitude, os problemas das famílias do mundo inteiro. O conjunto das intervenções dos padres, que ouvi com atenção constante, pareceu-me um precioso poliedro, formado por muitas preocupações legítimas e questões honestas e sinceras. Por isso, considerei oportuno redigir uma exortação apostólica pós-sinodal que recolha contribuições dos 2 sínodos recentes sobre a família, acrescentando outras considerações que possam orientar a reflexão, o diálogo ou a praxis pastoral e, simultaneamente, ofereçam coragem, estímulo e ajuda às famílias na sua doação e nas suas dificuldades. Esta exortação adquire um significado especial no contexto deste ano jubilar da misericórdia. Em primeiro lugar, porque a vejo como uma proposta para as famílias cristãs que as estimule a apreciar os dons do matrimônio e da família e a manter um amor forte e cheio de valores, como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência. Em segundo lugar, porque se propõe a encorajar todos a serem sinais de misericórdia e proximidade para a vida familiar, onde esta não se realize perfeitamente ou não se desenrole em paz e alegria. No desenvolvimento do texto, começarei por uma abertura inspirada na Sagrada Escritura, que lhe deu o tom adequado. A partir disso, considerarei a situação atual das famílias para manter os pés no chão. Depois lembrarei alguns elementos essenciais da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família, seguindo-se os 2 capítulos centrais dedicados ao amor. Em seguida, destacarei alguns caminhos pastorais que nos levem a construir famílias sólidas e fecundas, segundo o plano de Deus, e dedicarei um capítulo à educação dos filhos. Depois deter-me-ei em um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral perante situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor nos propõe, e, finalmente, traçarei breves linhas de espiritualidade familiar. Devido à riqueza que os 2 anos de reflexão do caminho sinodal ofereceram, esta exortação aborda, com diferentes estilos, muitos e variados temas. Isto explica a sua inevitável extensão. Por isso, não aconselho uma leitura geral apressada. Poderá ser mais proveitoso, tanto para as famílias como para os agentes de pastoral familiar, aprofundar pacientemente uma parte de cada vez ou procurar nela o que precisam em cada circunstância concreta. É provável, por exemplo, que os esposos se identifiquem mais com o 4º e 5º capítulo, que os agentes pastorais tenham especial interesse pelo capítulo 6º e que todos sintam-se muito interpelados pelo 8º. Espero que cada um, através da leitura, sinta-se chamado a cuidar com amor da vida das famílias, porque elas não são um problema, são, sobretudo, uma oportunidade. Capítulo 1. A luz da palavra. A Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises familiares, desde as primeiras páginas onde entra em cena a família de Adão e Eva, com o seu peso de violência, mas também com a força da vida que continua, até as últimas páginas onde aparecem as núpcias da esposa e do cordeiro. As 2 casas de que fala Jesus, construídas ora sobre a rocha, ora sobre a areia, representam muitas situações familiares, criadas pela liberdade dos que nelas habitam, porque, como escreve o poeta, toda a casa é um candelabro. Agora entremos em uma dessas casas, guiados pelo salmista através de um canto que ainda hoje se proclama nas liturgias nupciais, quer judaicas, quer cristãs. Feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa, teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa.
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião, o Senhor te abençoe, possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Tu e a tua esposa. Cruzemos então o limiar desta casa serena com a sua família sentada ao redor da mesa em dia de festa. No centro encontramos o casal formado pelo pai e a mãe com toda a sua história de amor. Neles se realiza o desígnio primordial que o próprio Cristo evoca com decisão. Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E retoma o mandato do livro do Gênesis. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Os 2 primeiros capítulos grandiosos do Gênesis oferecem-nos a representação do casal humano em sua realidade fundamental. No trecho inicial da Bíblia, sobressaem algumas afirmações decisivas. A primeira, citada sinteticamente por Jesus, declara: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. Surpreendentemente, a imagem de Deus tem como paralelo explicativo precisamente o casal homem e mulher. Quererá isto significar que o próprio Deus é sexuado? Ou tem a seu lado uma companheira divina, como acreditam algumas religiões antigas? Não, obviamente não. Sabemos com quanta clareza a Bíblia rejeitou como idolátricas tais crenças, generalizadas entre os cananeus da Terra Santa. Preserva-se a transcendência de Deus, mas uma vez que é ao mesmo tempo Criador, a fecundidade do casal humano é imagem viva e eficaz, sinal visível do ato criador. O casal que ama e gera a vida é a verdadeira escultura viva, não a de pedra ou de ouro que o Decálogo proíbe, capaz de manifestar Deus Criador e Salvador. Por isso, o amor fecundo chega a ser o símbolo das realidades íntimas de Deus. Devido a isso, a narrativa do Gênesis, atendo-se à chamada tradição sacerdotal, aparece permeada por várias sequências genealógicas. De fato, a capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho por onde se desenrola a história da salvação. Sob esta luz, a relação fecunda do casal torna-se uma imagem para descobrir e descrever o mistério de Deus, fundamental na visão cristã da Trindade que, em Deus, contempla o Pai, o Filho e o Espírito de amor. O Deus Trindade é comunhão de amor, e a família, o seu reflexo vivente. A propósito, são elucidativas estas palavras de São João Paulo II. O nosso Deus, no seu mistério mais íntimo, não é solidão, mas uma família, dado que tem em si mesmo paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor. Este amor, na família divina, é o Espírito Santo. Concluindo, a família não é alheia à própria essência divina. Este aspecto trinitário do casal encontra uma nova representação na teologia paulina, quando o apóstolo relaciona o casal com o mistério da união entre Cristo e a Igreja. Mas Jesus, em sua reflexão sobre o matrimônio, alude a outra página do Gênesis, o capítulo 2, na qual aparece um retrato admirável do casal com detalhes elucidativos. Escolhemos apenas 2. O primeiro é a inquietação vivida pelo homem, que busca uma auxiliar que lhe corresponda, capaz de resolver esta solidão que o perturba e que não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira. A expressão original hebraica faz-nos pensar em uma relação direta, quase frontal, olhos nos olhos, em um diálogo também sem palavras, porque no amor os silêncios costumam ser mais eloquentes do que as palavras. É o encontro com um rosto, um tu que reflete o amor divino e constitui, como diz um sábio bíblico, o começo da fortuna, um auxílio igual a si mesmo e uma coluna de apoio. Ou, como exclamará a mulher do Cântico dos Cânticos, em uma confissão estupenda de amor e doação na reciprocidade, o meu amado é todo meu e eu sou dele. Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. Deste encontro que cura a solidão surge a geração e a família. Este é o segundo detalhe que podemos evidenciar. Adão, que é também o homem de todos os tempos e de todas as regiões do nosso planeta,
juntamente com a sua esposa, dá origem a uma nova família, como afirma Jesus, citando Gênesis. Se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. No original hebraico, o verbo unir-se indica uma estreita sintonia, uma adesão física e interior, a ponto de se utilizar para descrever a união com Deus, como canta o orante. A ti está ligada a minha alma. Deste modo, evoca-se a união matrimonial não apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas também na sua doação voluntária de amor. O fruto desta união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas, e, porventura, no filho que nascerá dos dois e, em si mesmo, há de levar as duas carnes, unindo-as genética e espiritualmente. Os teus filhos como brotos de oliveira. Retomemos o canto do salmista. Lá, dentro da casa onde o homem e a sua esposa estão sentados à mesa, aparecem os filhos, que os acompanham como brotos de oliveira, isto é, cheios de energia e vitalidade. Se os pais são como os alicerces da casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. É significativo que no Antigo Testamento a palavra que aparece mais vezes depois da designação divina, Yud-He-Vav-He, o Senhor, é filho, Ben, um termo que remete para o verbo hebraico que significa construir, baná. Por isso, em outro salmo, exalta-se o dom dos filhos com imagens que aludem quer à edificação de uma casa, quer à vida social e comercial que se desenrolava nas portas da cidade. Abre aspas. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Os filhos são herança do Senhor, é graça sua o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. Fecha aspas. É verdade que estas imagens refletem a cultura de uma sociedade antiga, mas a presença dos filhos é, em todo o caso, um sinal de plenitude da família na continuidade da mesma história de salvação, de geração em geração. Sob esta luz, podemos ver outra dimensão da família. Sabemos que no Novo Testamento se fala da igreja que se reúne em casa. O espaço vital de uma família podia transformar-se em igreja doméstica, em local da Eucaristia, da presença de Cristo sentado à mesa. A mesma mesa. Inesquecível é a cena descrita no Apocalipse. Abre aspas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Fecha aspas. Esboça-se assim uma casa que abriga no seu interior a presença de Deus, a oração comum e, por conseguinte, a bênção do Senhor. Isto mesmo se afirma na aclamação final do Salmo 128, que nos serviu de base. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião o Senhor te abençoe. A Bíblia considera a família também como o local da catequese dos filhos. Vê-se isso claramente na descrição da celebração pascal, mais tarde explicitado na Haggadah judaica, concretamente no diálogo que acompanha o rito da ceia pascal. Eis como um salmo exalta o anúncio familiar da fé, abre aspas. O que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não ocultaremos a nossos filhos, mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou. Ele estabeleceu uma regra em Jacó, pôs uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que a ensinassem a seus filhos, para que tomasse conhecimento a geração seguinte, a dos filhos que vão nascer, que por sua vez dirão a seus filhos. Fecha aspas. Por isso a família é o lugar onde os pais se tornam os primeiros mestres da fé para seus filhos. É uma tarefa artesanal, pessoa a pessoa. E quando teu filho amanhã te perguntar, tu lhe dirás. Assim entoarão o seu canto ao Senhor as diferentes gerações, rapazes e moças, os velhos junto com as crianças. Os pais têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa, como ensinam frequentemente os sábios da Bíblia. Os filhos são chamados a receber e praticar o mandamento honra teu pai e tua mãe. Querendo o verbo honrar,
indicar o cumprimento das obrigações familiares e sociais em toda a sua plenitude, sem os transcurar com desculpas religiosas. Com efeito, abre aspas, quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Fecha aspas. O Evangelho lembra-nos também que os filhos não são uma propriedade da família, mas espera-os o seu caminho pessoal de vida. Se é verdade que Jesus se apresenta como modelo de obediência a seus pais terrenos, submetendo-se a eles, também é certo que ele faz ver que a escolha de vida do filho e a sua própria vocação cristã podem exigir uma separação para realizar a entrega de si mesmo ao reino de Deus. Mais ainda, ele próprio, aos 12 anos, responde a Maria e a José que têm uma missão mais alta a realizar para além da sua família histórica. Por isso, exalta a necessidade de outros laços mais profundos, mesmo dentro das relações familiares. Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Por outro lado, Jesus presta tal atenção às crianças, consideradas na sociedade do Oriente Médio Antigo como sujeitos sem particulares direitos e inclusive como parte da propriedade familiar. Por outro lado, então, Jesus presta tal atenção às crianças que chega ao ponto de propô-las aos adultos como mestres, devido à sua confiança simples e espontânea nos outros. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Um rastro de sofrimento e sangue. O idílio que o Salmo 128 apresenta não nega uma amarga realidade que marca toda a Sagrada Escritura. É a presença do sofrimento, do mal, da violência que dilaceram a vida da família e a sua comunhão íntima de vida e de amor. Não é de estranhar que o discurso de Cristo sobre o matrimônio apareça inserido em uma disputa a respeito do divórcio. A palavra de Deus é testemunha constante desta dimensão obscura que assoma já nos primórdios, quando, com o pecado, a relação de amor e pureza entre o homem e a mulher se transforma em um domínio. Teus desejos te arrastarão para teu marido, e ele te dominará. É um rastro de sofrimento e sangue que atravessa muitas páginas da Bíblia, a começar pela violência fratricida de Caim contra Abel e dos vários litígios entre os filhos e entre as esposas dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, passando pelas tragédias que cobrem de sangue a família de Davi, até as numerosas dificuldades familiares que registra a história de Tobias ou a confissão amarga de Jó abandonado. Deus, abre aspas, afastou de mim os meus irmãos e meus parentes, como estranhos, me evitaram. Minha mulher enojou-se do meu hálito e tornei-me asqueroso aos filhos de minha mãe. O próprio Jesus nasce em uma família modesta, que à pressa tem de fugir para uma terra estrangeira. Entra na casa de Pedro, onde a sua sogra está doente. Deixa-se envolver no drama da morte na casa de Jairo ou no lar de Lázaro. Ouve o pranto desesperado da viúva de Naim pelo seu filho morto. Atende o grito do pai do epiléptico em uma pequena povoação rural. Encontra-se com publicanos, como Mateus ou Zaqueu, nas suas próprias casas, e também com pecadoras, como a mulher que invade a casa do fariseu. Conhece as ansiedades e as tensões das famílias, inserindo-as nas suas parábolas, desde filhos que deixam a própria casa para tentar alguma aventura, até filhos difíceis com comportamentos inexplicáveis, ou vítimas da violência. Interessa-se ainda pela situação embaraçosa que se vive nas bodas pela falta do vinho, ou pela recusa dos convidados a participar nelas, e conhece também o pesadelo que representa a perda de uma moeda em uma família pobre. Nesta breve resenha, podemos comprovar que a palavra de Deus não se apresenta como uma sequência de teses abstratas, mas como uma companheira de viagem, mesmo para as famílias que estão em crise ou imersas em alguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho, quando Deus enxugar, abre aspas, toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor. Fecha aspas. O fruto do teu próprio trabalho.
No início do Salmo 128, o pai é apresentado como um trabalhador que pode, com a obra das suas mãos, manter o bem-estar físico e a serenidade da sua família. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. O fato de o trabalho ser uma parte fundamental da dignidade da vida humana deduz-se das primeiras páginas da Bíblia, quando se afirma que Deus, abre aspas, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, fecha aspas. Temos aqui a imagem do trabalhador que transforma a matéria e aproveita as energias da criação, fazendo nascer o pão ganho com suor, para além de cultivar a si mesmo. O trabalho torna possível simultaneamente o desenvolvimento da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos. No livro dos Provérbios, realça-se também a tarefa da mãe de família, cujo trabalho aparece descrito em suas múltiplas mansões diárias, merecendo o elogio do marido e dos filhos. O próprio apóstolo Paulo sentia-se orgulhoso por ter vivido sem um fardo para os outros, porque trabalhou com as suas mãos, garantindo-se deste modo o sustento. Estava tão convencido da necessidade do trabalho que estabeleceu esta férrea norma para as suas comunidades, abre aspas, quem não quer trabalhar, também não coma, fecha aspas. Dito isto, compreende-se que o desemprego e a precariedade laboral gerem sofrimento, como atesta o livro de Ruth e como lembra Jesus na parábola dos trabalhadores sentados em ócio forçado na praça da localidade, ou como pôde verificar pessoalmente, vendo-se muitas vezes rodeado de necessitados e famintos. Isto mesmo vive tragicamente a sociedade atual em muitos países, e esta falta de emprego afeta de várias maneiras a serenidade das famílias. Também não podemos esquecer a degeneração que o pecado introduz na sociedade, quando o homem se comporta como um tirano com a natureza, devastando-a, utilizando-a de forma egoísta e até brutal. Como consequência, temos simultaneamente a desertificação do solo e os desequilíbrios econômicos e sociais, contra os quais se levanta abertamente a voz dos profetas, desde Elias até chegar às palavras que o próprio Jesus pronuncia contra a injustiça. A ternura do abraço. Como distintivo dos seus discípulos, Cristo pôs, sobretudo, a lei do amor e do dom de si mesmo aos outros, e o fez por meio do princípio que um pai ou uma mãe costumam testemunhar na sua própria vida. Abre aspas. Ninguém tem maior amor maior, do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Fecha aspas. Frutos do amor são também a misericórdia e o perdão. Nesta linha, é emblemática a cena que nos apresenta uma adúltera na esplanada do Templo de Jerusalém, primeiro rodeada pelos seus acusadores e depois sozinha com Jesus, que não a condena, mas a convida a uma vida mais digna. No horizonte do amor, essencial na experiência cristã do matrimônio e da família, destaca-se ainda outra virtude, um pouco ignorada nestes tempos de relações frenéticas e superficiais: a ternura. Detenhamo-nos no terno e denso Salmo 131, onde, como se observa, aliás, em outros textos, a união entre o fiel e o seu Senhor é expressa com traços de amor paterno e materno. Lá aparece a intimidade delicada e carinhosa entre a mãe e o seu bebê, um recém-nascido que dorme nos braços de sua mãe depois de ter sido amamentado. Como indica a palavra hebraica gamul, trata-se de um menino que acaba de mamar e se agarra conscientemente à mãe, que o leva ao colo. É, pois, uma intimidade consciente e não meramente biológica. Por isso canta o salmista, abre aspas, antes me acalmo e tranquilizo, como criança desmamada no colo da mãe. Fecha aspas. Paralelamente, podemos ver outra cena no qual o profeta Oséias atribui a Deus, visto como pai, estas palavras comoventes, abre aspas. Quando Israel era criança, eu o amava. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Fecha aspas. Com este olhar feito de fé e amor, de graça e compromisso, de família humana e trindade divina,
contemplamos a família que a palavra de Deus confia nas mãos do marido, da esposa e dos filhos, para que formem uma comunhão de pessoas que seja imagem da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por sua vez, a atividade geradora e educativa é um reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a compartilhar a oração diária, a leitura da Palavra de Deus e a comunhão eucarística, para fazer crescer o amor e tornar-se cada vez mais um templo onde habita o Espírito. Cada família tem diante de si o ícone da família de Nazaré, com o seu dia a dia feito de fadigas e até de pesadelos, como quando teve que sofrer a violência incompreensível de Herodes, experiência que ainda hoje se repete tragicamente em muitas famílias de refugiados, descartados e indefesos. Como os magos, as famílias são convidadas a contemplar o menino com sua mãe, a prostrar-se e adorá-lo. Como Maria, as famílias são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes e a guardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. No tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso, pode ajudar-nos a interpretá-los de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história familiar.